Bem-vindos ao podcast Diário do Poder. Meu nome é Tiago de Vasconcelos, aqui com os jornalistas Cláudio Humberto e Rodrigo Vilela. E nosso entrevistado de hoje é o professor Paulo Kramer. Professor, muito bem-vindo. Muito obrigado. Fico muito feliz de estar aqui. A gente estava aqui batendo um papo, o senhor é um especialista, craque, talvez o maior do país nas ciências políticas. E eu fico aqui pensando que a gente conversa com parlamentares, conversamos com advogados, enfim, diversas autoridades aqui da cidade. E a minha curiosidade é, as nossas instituições estão funcionando, professor? Rodrigo, olha, para começo de conversa, Rodrigo, Cláudio Humberto, meu querido amigo, Tiago, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ciência política, na minha opinião, não é uma ciência. Não é uma ciência como a física, como a química, você está entendendo? Na melhor das hipóteses, se ela for bem exercida, ela é uma forma de sabedoria, né? Em que entra a experiência, em que entra a história, o conhecimento de história, né? Que muita coisa se repete. Né? Então, vamos primeiro desmitificar, né, essa coisa da ciência, como se fosse uma ciência exata, muito embora alguns colegas meus achem que matematizando, formalizando ao máximo os modelos, né, a metodologia, vai se chegar um dia a um padrão de exatidão de uma disciplina 100% científica. Agora, vamos o que a sabedoria ensina para a gente, o que a história ensina para a gente? É que, na minha opinião, mais uma vez, essas instituições, elas funcionam muito mal, mas elas são programadas do jeito que a gente faz aqui no Brasil para funcionar mal. Porque veja só uma coisa. Todos nós aqui temos alguma experiência internacional. A gente vê por aí, nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, então nem se fala, a gente vê que os ocupantes de cargos de responsabilidade e autoridade, eles se sentem honrados em estar ocupando aquela cadeira, tá? E se sentem sempre menores do que aquele cargo. O cargo é mais importante que eles, o cargo é maior que eles, né? Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, a gente acha que está fazendo um grande favor para o cargo de estar ocupando, tá certo? E a gente se acha maior que ele, e podendo, inclusive, exorbitar das nossas funções. É o que nós estamos vendo agora, infelizmente, com a juristocracia no Brasil, né? Esses ministros, eles se sentem mais importantes que a própria Constituição. A Constituição sou eu, o Estado sou eu, política sou eu, né? Então, eu diria, respondendo à tua pergunta, eu diria que, infelizmente, as nossas instituições não estão funcionando bem, né? Não estão funcionando bem e parece que não é para elas funcionarem mesmo. Professor Paulo Kramer, é uma honra recebê-lo aqui, viu? Meu amigo, fico muito feliz de Ficamos ver aqui muito satisfeitos, muito honrados por ter Também. aceitado o nosso convite. Eu tenho uma imensa curiosidade. Além de ser um admirador da sua inteligência, eu também sou admirador da sua coragem. E eu tenho uma imensa curiosidade com relação ao seguinte: como conseguiu sobreviver há tantos anos como professor da Universidade de Brasília, num ambiente que é marcadamente patrulhado, né, composto de muita lacração, movido a lacrações, né, enfim, a discursos politicamente corretos, ouça-se isso entre aspas, né? E toda essa coisa horrorosa que a gente vê acontecer no mundo todo e, sobretudo, no meio acadêmico no Brasil. Como foi possível sobreviver, eu digo até fisicamente, né, a esse período? Cláudio, eu estou aposentado já há algum tempo, há quase 10 anos, tá? Estou aposentado há 8 anos. Agora, eu diria a você o seguinte, que o que me permitiu sobreviver foi sempre apostar no fato de que existem pessoas, às vezes elas não são nem minoria dentro de uma sala de aula, né? Mas existe sempre um grupo, pode ser até um pequeno grupo de pessoas, com muita curiosidade intelectual, com muita vontade de conhecer. Então, eu dava aula para essas pessoas. Os outros podiam entrar, podiam sair, não tinha problema nenhum, né? Eu via que havia sempre um grupinho ali que prestava atenção no que eu falava e trocava as ideias comigo, porque nessa coisa de aprendizado, de ensino, a gente também aprende muito, né? Quer dizer, um aluno, uma aluna com capacidade de observação
vai te fazer, às vezes, algumas perguntas que vai te revelar pontos cegos do teu pensamento. Assim, pô, eu não tinha pensado nisso, né? E foi assim. Agora, infelizmente, não posso falar tão bem assim da maioria dos meus colegas, né? Porque realmente é aquela coisinha que hoje se chama ideologia woke, né? Da lacração pura, né? Isso daí, acredito eu que infelizmente só piorou com o passar do tempo, sabe? E a universidade é isso. Olha, a única... Mas há uma predominância dos ignorantes, né, ou do pensamento ignorante, que é algo que preocupa. Né? Por exemplo, Muito. eles têm adotado, sobretudo no movimento estudantil, um comportamento nazi-fascista, mas fazendo de conta que são ativistas de esquerda, mal se dão conta de que a atitude deles é nazi-fascista. A gente viu o caso recente, né, de um professor judeu que tinha um seminário marcado aqui na Universidade de Brasília. Sim. E tiveram que cancelar o evento porque simplesmente havia uma manifestação convocada por enfim, esse grupo ignorante, né, de pessoas supostamente de esquerda, nem sabem o que é isso, né, para hostilizar o cidadão. Eles foram obrigados, por razões de segurança, a cancelar esse encontro. É uma coisa que acontece aqui, como tem acontecido no mundo afora. No mundo inteiro, né? No mundo inteiro, né? Tem isso mesmo, assim, porque eu me lembro dos meus tempos de aluno, até quando eu dei aulas também e tal, havia um interesse muito grande das pessoas aprenderem e se informarem. Mesmo os comunas, né? Eles estudavam, eles liam. O pessoal lia, né? Eu lia. Fazia sentido para eles, né, o que eles defendiam. Hoje ninguém lê nada, e ainda assim vira tudo ativista radical de esquerda, né? Ele tem isso, né? Quer dizer, as pessoas, elas entram em sala de aula hoje para ouvir aquilo que elas já sabem. Eu adverti os alunos na minha época, eu dizia assim, olha, quem entrou aqui para ouvir o que já sabe está perdendo tempo, né? A gente vem aqui para ouvir o que a gente não sabe, né? Ideias que muitas vezes nos desafiam, né? Ideias que contrastam com o nosso senso comum e que nos levam a pensar, né? Mas, infelizmente, não é isso que está acontecendo. Agora, eu diria para vocês o seguinte, o professor, e mais do que o professor, o diretor de unidade, o chefe de departamento, o diretor de faculdade, diretor de instituto, eles têm também uma responsabilidade muito grande nisso, né? Nessa alienação que a gente vê os alunos estarem sofrendo, sendo objeto, né, dessa alienação. Porque eles também não se preocupam em levantar questões, temas, bibliografias, autores, né, que vão desafiar esse senso comum, que vão obrigar a gente a pensar. Eu sou, como você sabe, eu sou discípulo de um grande filósofo, historiador, chamado Antônio Paim, grande figura, que morreu há poucos anos. E o Paim, ele se lamentava muito disso em que a universidade estava se transformando, porque ele dizia o seguinte, olha, pensa bem, a universidade é o único local em que a gente pode pensar, em que a gente pode discutir autores, né? Nenhum outro espaço na sociedade nos dá essa liberdade, essa disponibilidade. Então, você jogar isso no lixo, né? Você desperdiçar isso em nome de uma ideologia, seja ela qual for, é lamentável, né? É lamentável. Professor, ainda existe direita e esquerda? Assim, a sensação que nos dá aqui, qualquer pessoa que minimamente leu pode ter lido apenas um dicionário de termos técnicos, não precisa nem ter lido muita coisa. As definições de direita e esquerda não existem mais. Assim, a nossa política moderna já não abraça essa ideologia. Então a gente fica falando que o ambiente universitário é de esquerda, e eu acredito também, um pouco como o ambiente da comunicação, nas redações de jornais, todo mundo tem essa inclinação à esquerda, todo mundo, né? Boa parte das pessoas tem essa inclinação à esquerda. Mas essas definições de esquerda e direita, hoje em dia, já não se aplicam nesse espectro político atual. Olha só, Thiago, a esquerda, ela era uma, digamos assim, quando ela se definia por categorias como classe social, a classe social é um conceito abrangente, né? No sentido de que inclui pessoas
que compartilham experiências de vida, de trabalho, de família, etc., né? Um grande número de pessoas. Hoje o que você vê, o que aparece por aí como esse rótulo de ideologia da esquerda, são corporativismos que vão, digamos assim, se fracionando cada vez mais, né? É da própria natureza dessa ideologia identitária, o feminismo, o racialismo, tá certo? A homossexualidade, né? Quer dizer, tudo isso vai fragmentando, e dá digamos assim, um efeito político que é justamente o oposto do que a antiga esquerda imaginava, né? Que era a união das pessoas, independentemente de uma série de diferenças, né? As pessoas se unirem porque havia, digamos assim, algo em comum. Elas eram, vamos lá, exploradas pelo capital, né? Então, essas pessoas então tinham esse ponto em comum. Hoje em dia, eu acho que essa ideologia é uma ideologia autodestrutiva, no sentido que ela se fragmenta cada vez mais em subgrupos, entendeu? E a própria ação política fica muito prejudicada com isso, né? Porque o que você tem hoje é uma multidão de preconceitos, entendeu? De uma pessoa de grupos identitários, né? Um não fala com o outro, né? E sempre fica aquela disputa: eu sou mais oprimido que você. Então, quem é mais vítima, né? Quem é mais vítima, quem é mais vítima. Então, realmente fica muito complicado. Professor, eu tenho a impressão que antes as pessoas tinham uma vergonha, um receio, alguma coisa assim, de se posicionar como uma pessoa de direita. Né? Me parece que isso tem passado. A gente viu o avanço da direita nas eleições, né? Chegamos ao ápice aí em 2018, com a eleição do ex-presidente Jair Bolsonaro, e acabou derrotado em 2022. E o que a gente pode esperar nesse processo eleitoral de agora? Um avanço da direita? Como é que o senhor analisa isso? Bom, antes de responder a você, fazer uma observação aqui sobre Bolsonaro. Bolsonaro perdeu a eleição, mas é aclamado onde quer que vá, né? O outro que ganhou, ou ele desfila sozinho, né? Para uma esplanada dos ministérios, sem ninguém nas arquibancadas, ou então se arrisca, como dizia o Nelson Rodrigues, a ser caçado a pauladas na rua como se fosse uma ratazana prenha. Entendeu? Então você veja que tem alguma coisa errada aí, mas esse é outro capítulo, né? Olha, eu diria para você que essa reação de direita, ela se dá justamente porque as pessoas estão de saco cheio, as pessoas perderam a paciência para tanta besteira que ensinam para o filho na escola. Você sabe que eu gosto de brincar que existe a primeira e única lei de Cramer, né? Que reza o seguinte: quanto mais caro o colégio particular, mais comunista o professor de história. E é desse jeito que a coisa vai. Então, olha, eu vou te dar um exemplo marcante e recente. Quando, durante a pandemia, muitas crianças passaram a ter aula remotamente, pelo Zoom, qualquer plataforma delas, alguns pais, algumas mães começaram a ver, estão ensinando umas coisas esquisitas para meu filho, para minha filha. O que é esse negócio aí? Tanto assim, veja só, que lá no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, costa leste dos Estados Unidos, que é um estado que dá sucessivas vitórias aos democratas, ganhou um governador republicano. Praticamente a única plataforma eleitoral dele, do Youngkin, era o seguinte: vamos devolver aos pais o direito de educar seus filhos. Olha o que a escola está fazendo, né? Então você vê, eu acho que essa reação da direita é um cansaço a esse besterol que querem nos impingir, né? Quer dizer, boa parte da mídia, dos meios de comunicação, da intelectualidade, né?
É uma realidade completamente invertida, né? É completamente invertido. Eu fico muito impressionado com relatos assim que ilustram bem isso que você está falando, né? Certa vez eu fui participar de um almocinho de amigos assim num sábado na casa do deputado ex-deputado Luiz Piauí Lino. Sim. E alguns amigos foram chegando e tal, e chegou um ministro do TST, uma pessoa amiga minha, que é ministro do TST, com um filho, estudante de Direito da Universidade de Brasília. E ele, então, ele estava tão indignado, o pai, que começou a falar no assunto, acabou pedindo para o filho ele próprio relatar. E o filho, um rapaz muito inteligente, bem resolvido e tal, ele contou que o professor de uma das cadeiras lá do curso de Direito disse assim, quem é que tem livro de tal autor? E disse lá o nome do autor, que eu não me lembro mais quem era o autor, mas... E aí alguns dos alunos levantaram o braço para dizer que tinham aquele livro. Ele disse, vocês têm uma tarefa para fazer em casa, queimem esses livros. Não admitirei esse livros desse autor aqui na nossa sala. Quer dizer, numa universidade em que o professor diz uma coisa como essa, isso me lembrou muito aquele filme Fahrenheit 451. E que conta a história de uma seita, né? Uma seita, uma sociedade do futuro em secreta, que os livros são proscritos, né? E os bombeiros são obrigados a manter o fogo a 451 graus, daí o nome para garantir a queima do livro. Para garantir a queima do livro, né? Grande livro, Ray Bradbury. Então, assim... E uma seita quase secreta, uma sociedade clandestina de pessoas que ficavam guardando cada livro importante, cada uma guardava na memória para passar para os outros, né? Então, tristeza, né? Então, essa injeção são os de bombeiros que ateiam fogo. Inclusive, são os bombeiros que ateiam fogo nos livros. É verdade, é verdade. E é daí para pior, né? Assim, é essa injeção de saco a que você se refere. Chega um ponto que as pessoas, poxa vida, esse meu amigo que é ministro do TST está longe de ser de esquerda ou de direita, mas é certamente um pai que de saco cheio, né? Com tantos abusos, né? A gente tem um problema, veja só com Fernando Henrique Cardoso e com o seu ministro Paulo Renato, é que a gente conseguiu cumprir uma meta com 500 anos de atraso, né, de universalizar o acesso à escola fundamental para todas as crianças, né? Agora, eu me pergunto, Cláudio, se a gente vai ter que levar mais 500 anos para melhorar a qualidade dessa escola, né? Qualidade dessa escola. Porque, por exemplo, quando o Cláudio Humberto estudamos, éramos pequenos, garotos de escola, as nossas professoras primárias eram normalistas, elas vinham da tradição da escola normal, que era uma escola de ensino médio, mas muito boa, tinha uma tradição sólida no Brasil, né? Professoras excelentes. Aí o Fernando Henrique, que aí também ele cometeu esse pecado, entre outros, né? O Fernando Henrique, ele assina uma nova lei de diretrizes e bases, ele sanciona uma nova lei de diretrizes e bases, que é uma lei decenal, é um plano decenal de educação, né? Em que elimina-se o curso normal de ensino médio e cria-se o chamado curso normal superior. E é nesses cursos normais superiores que entram de contrabando todas essas ideologias esquisitas, entendeu? Marxistas, neomarxistas, entendeu? É que entram tudo isso. Então, acabou-se com uma coisa boa que tinha. É claro que o Brasil, como é um país muito injusto, né, toda vez que você massifica qualquer coisa, a qualidade cai, né? Então, a gente tem que estar atento para isso, para tentar melhorar, né, para tentar reverter isso. Mas o fato é esse. Atingiu-se uma universalização do ensino fundamental, o que é uma coisa boa, mas, em compensação, a qualidade desse ensino é uma porcaria, né? E, olha, não é só a escola pública, não. Eu falei aqui, quanto mais caro o colégio particular, mais comunista o professor de história. Isso é geral. E, professor, a gente está vendo, inclusive, eles estão discutindo esse novo plano nos próximos 10 anos, está sendo discutido agora na Câmara dos Deputados. Eu acho que, inclusive, se eu não me engano,
a única audiência pública que está sendo realizada tem 3 audiências públicas realizadas na Câmara Na comissão, semana, né? Na comissão de que educação. o Nicolas preside, né? Exato, o deputado Nicolas preside. Exatamente. O senhor acha que existe alguma possibilidade de melhora agora com esse projeto em discussão? Eu acho que melhorou a capacidade da sociedade, através dos seus representantes eleitos, reagir contra isso. Tá? Porque, olha, veja só, o absurdo já começa assim. Esse relatório final da Conferência Nacional de Educação, ele foi redigido por pessoas que não têm a menor tradição na área de pedagogia. Nunca publicaram artigos em revistas científicas de renome nacional e internacional, né? Não se destacam por experiência docente, etc, etc. Jamais seriam convidados, em condições normais, jamais seriam convidadas para dar uma aula magna em lugar algum. Tá? Muito bem. Então, o que são? São burocratas sindicais da educação e estudantes profissionais, né? E militância partidária. Muito bem. É esse pessoal que redigiu esse documento. E esse documento, ele está tão preocupado com a questão das minorias, tá? Que não acorda para o grande desafio da educação brasileira, que é um só. Como dar uma educação de qualidade para a maioria esmagadora das nossas crianças e dos nossos jovens. É isso aí. Né? É isso aí, quer dizer, estamos tão preocupados com a minoria sexual, a minoria étnica, a minoria isso, a minoria aquilo, que não sabem que tem que propor isso, uma educação de qualidade para a maioria. Professor, caminhando agora mais para a política de uma maneira geral, mais ampla, né? Costumava-se dizer ou duvidar de que o Brasil, ou pelo menos muita gente com a certeza, de que o Brasil caminharia nas mãos do PT e do Lula e etc., e Caterva, para se transformar numa Venezuela. Né? Com a Venezuela, com tudo que a Venezuela tem de ruim, né? Incluindo uma justiça submissa ao poder do ditador. Em que medida o Brasil se aproximou já de se transformar numa Venezuela, ou isso é uma fantasia? Olha, eu não diria que é uma fantasia, não. Eu diria que isso aí é um sonho do lulopetismo e dos seus puxadinhos. Tá? Só que o Brasil é um país muito maior e mais complexo. Já nos primeiros momentos aí que o PT assumiu o poder, início deste século, os estrategistas do partido, o Zé Dirceu e outros, eles perceberam que não ia dar para eles implementarem aqui aquilo que seria a primeira opção deles. Qual é a primeira opção desses caras? Seria transformar isso aqui numa daquelas repúblicas populares do leste europeu antes da Guerra Fria, antes do fim da Guerra Fria, né? Cuba, China, Vietnã, essa coisa toda. Então, eles se conformaram com a segunda melhor opção para eles, que seria o quê? Aquilo que eu chamo de mexicanização. Durante 70 anos ininterruptos, de 1929 a 1999, o PRI, Partido Revolucionário Institucional Mexicano, ficou no poder. Tá? E sempre era como dizia o poeta mexicano e diplomata Otávio Paz, era a ditadura perfeita, porque ninguém podia dizer que formalmente aquilo fosse uma ditadura, porque tinha pluripartidarismo, só que os outros partidos não tinham a menor chance de vencer. Né? Na mão esquerda, o governo do PRI trazia os sindicatos, os movimentos sociais, e na mão direita, o diário oficial para agradar os empresários amigos do rei. Né? Então, essa mexicanização que era o grande sonho possível, né, dos petistas. Mas, felizmente, veio aí o Mensalão, veio aí a Lava Jato, né, e trincou para sempre esse cristal. Né? Quer dizer, aquelas duas bandeiras que o PT tinha ao nascer, uma delas do socialismo, foi por terra com a implosão da União Soviética, com a queda do Muro de Berlim. E outra era a ética, foram por terra, né? Foram por terra. Então, o partido
está aí desacreditado nestas eleições municipais, que eu acho que nas grandes cidades você vai ter sim uma nacionalização do pleito, nas cidades maiores, né? E vai ser um plebiscito contra o PT, vai ser um plebiscito contra a esquerda, né? Eu não tenho dúvida disso. Então, o que você tem é isso. O que você tem é essa, como é que eu diria? Essa defensiva, né? Quer dizer, a esquerda está na defensiva. A direita é que está com a iniciativa neste momento, apesar de todos os problemas que ela enfrenta. Porque eu acho, viu, Cláudio Humberto, nós que somos um pouco mais velhos, que vimos muita coisa nessa chamada transição para a democracia no Brasil, eu acho que está na hora, viu, Cláudio, de nós pensarmos de novo em recriar o Comitê Brasileiro pela Anistia para os presos de 8 de janeiro, né? Pessoas que foram condenadas de baseada, como diziam os juristas antigamente, quer dizer, condenam todo mundo sem individualizar as penas, sem individualizar as responsabilidades. Tá certo? Olha, nem o Vyshinsky, o Andrei Vyshinsky, era um ucraniano que era o promotor de Stalin nos processos de Moscou, dos expurgos, né? Os processos de Moscou na década de 30. Nem o Vyshinsky tinha coragem de não individualizar as penas, tá? Ele fazia aquilo que ele sabia que o Stalin estava esperando, que é condenar todo mundo, mandar todo mundo para o paredão, para a Sibéria, né? Agora, as penas tinham que ser individualizadas dentro do mínimo de tradição jurídica, né? Aqui não. Aqui é de baseada, né? Então a gente precisa, até para enfrentar de maneira positiva e eficaz essa tal de polarização, essa tal de radicalização, para pacificar a sociedade brasileira, a gente vai precisar relançar o movimento brasileiro pela anistia dos presos políticos do 8 de janeiro. Professor, o senhor acha que a gente vive uma democracia plena? Olha, deixa eu dizer um negócio para você, Rodrigo. A ciência política, meus colegas, né, os cientistas políticos, eles têm muito... Os melhores autores, eles têm muito cuidado, né, ao se referir à democracia. Então, eles criam termos assim que, digamos assim, amenizem ou qualifiquem o debate. Então, assim, democracia, sim, uma representativa, não é democracia direta, como em Atenas, da Grécia Antiga, né? O Robert Dahl, que é um cientista político que morreu com quase 100 anos, há alguns anos, lá de Yale, Robert Dahl preferia chamar isso daqui de poliarquia, tá? E há quem chame de democracia relativa. Uai, o presidente, o ex-presidente precisa... Geisel, né, ele falava assim, isto aqui é uma democracia relativa ou é uma democracia à brasileira? Ao que o grande Sobral Pinto, advogado maravilhoso, né, ele dizia assim, olha, a brasileira só peru a brasileira, ele não me vem com essa coisa. Mas então assim, o Schumpeter... Ele disse, a frase era assim, não existe democracia à brasileira, existe peru à brasileira. Existe peru à brasileira, exatamente, só peru à brasileira. Então assim, já na década de 40, o Joseph Schumpeter, que era um economista austríaco e que, perseguido politicamente na Europa, se mudou para os Estados Unidos, foi ser professor em Harvard, ele escreveu um livro chamado Capitalismo, Socialismo e Democracia, tá? Em que ele explica o seguinte, olha, o que nós temos, na verdade, o que a gente chama de democracia, é uma competição entre elites, tá? Que lideram partidos e que perseguem o voto do cidadão. É uma competição para o voto do cidadão. É o que de melhor a gente pode... É o que temos para hoje. O que temos para hoje é isso aí, né? Agora... Menos do que mas isso... Se houver um mínimo respeito a uma Constituição, já ajuda, né? Porque, por exemplo, veja só, se um poder, qualquer que seja ele, interfere nessa competição, né, para excluir do jogo um grupo de partidos, um grupo de pessoas, isso já é bem menos que satisfatório, né? Perfeito. Professor, a minha curiosidade agora, eu quero voltar os holofotes para o STF. Tá.
Como é que o senhor avalia essa atuação do Supremo recentemente, especialmente nessa questão, além do 8 de janeiro, né? No pós-8 de janeiro? Porque eles têm tomado decisões, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, de bloquear a rede social X, que em temperatura e pressão normais, eu acho que o escândalo seria muito maior. A gente aqui nas manchetes brasileiras vê os próprios jornalistas, de certa forma, comemorando, eu acho mais A censura? Comemorando a censura, mas é mais porque derruba a principal competição do jornalismo hoje em dia. Né? Derrubar o X significa que as pessoas talvez consigam suas notícias novamente na Globo ou no SBT, né? Voltar a essa forma antiquada de e oligopolizada, né, de informação. Olha, eu diria para você o seguinte: antes da gente falar do pós-8 de janeiro, vamos falar um pouquinho do que tem acontecido no Brasil, que eu chamo de golpe em câmera lenta. Né? E eu comparo com aquele experimento do grande reflexologista russo, o professor Pavlov, né? Que controlava o reflexo condicionado dos cães de laboratório. Né? O Pavlov fazia o seguinte: toda vez que ele dava comida pro cachorro, ele tocava uma campainha. Mais tarde, com o costume, ele bastava tocar a campainha, mesmo sem oferecer comida pro cachorro, o cão já começava a salivar, porque pensava assim: opa, já vem a comida aí. Né? O Brasil foi sendo acostumado, ao longo dos últimos 4, 5 anos, com esse golpe em câmera lenta. Né? Então, interferências no processo eleitoral, em que um dos candidatos tinha as suas ações completamente tolhidas, né, pelo Tribunal Superior Eleitoral, à época presidido pelo ministro Alexandre de Moraes, enquanto para o outro candidato valia tudo. Né? Valia tudo. Então, a gente foi se acostumando com isso. Quando chegou no 8 de janeiro, nas prisões de baseada do 8 de janeiro, e quando chegou a censura, né, do X, parece que uma parte da sociedade, felizmente não toda a sociedade brasileira, já estava anestesiada para isso, achando isso normal. E eu acho que é o nosso dever, né, quer dizer, nós que temos alguma parcela, por mínima que seja, de responsabilidade no processo de informar a população e formar a opinião das pessoas, a gente precisa se insurgir contra isso. Mas, assim, é um processo, né? A sua expectativa é que a próxima investida, a próxima decisão, a próxima cacetada vai ser ainda mais grave do ponto de vista de afrontar direitos, de afrontar, não digo afrontar, mas de desafiar mesmo, né? Preceitos constitucionais, direitos estabelecidos, consagrados, né, do cidadão, sim, etc. Acha que vai ter um limite ou isso se... Qual é o limite disso? O limite disso, Cláudio, na minha opinião, é uma maioria tão forte no Senado Federal, né, que pela Constituição é a casa que pode votar o afastamento de ministro do Supremo, pode empichar ministro do Supremo. É o Tribunal do Supremo. É o Tribunal do Supremo, né, que consiga, então, mudar o regimento, porque, veja só, os regimentos hoje, e aí eu falo tanto da Câmara quanto do Senado, mas vamos falar do Senado porque é o que está em pauta aqui. O regimento do Senado, ele dá um poder desproporcional ao presidente. Quer dizer, basta o presidente do Senado, né, não querer, que pode, não digo nem a maioria, a totalidade dos seus colegas podem querer, a totalidade ou quase a totalidade da sociedade pode querer e não acontece nada. Então, isso tem que mudar. Essa fórmula regimental precisa mudar, porque é um absurdo, né? Isso aí é um absurdo. Quer dizer, você tem uma clara maioria a favor de uma coisa, mas basta o presidente sentar em cima e dizer assim: não, só vai acontecer quando eu quiser, se eu quiser, né? Isso não me parece nada democrático, né? Então, a gente precisa avançar. Mas, sobretudo, a gente precisa, antes, esclarecer a população de que assim funciona. Né? Porque, olha, o doutor Ulisses Guimarães, dentre as belas frases que ele falava, uma delas é inesquecível, que é o seguinte:
tudo que a sociedade quer, essa casa acaba fazendo. O Congresso acaba fazendo, né? Então, tem mais brasileiros que quererem isso, né? O senhor acredita em uma alteração nesse estado de dormência do Senado antes das próximas eleições? Olha, vamos ver como é que fica o placar aí das eleições municipais, porque eu acho que elas vão ter, nas grandes cidades, nos grandes centros, elas vão ter esse caráter plebiscitário e plebiscitário contra o governo, né? O governo esse, que vocês sabem, ele é o contrário da ditadura chavista. Lá na Venezuela, o Chávez, o Maduro, eles subordinaram o judiciário. Aqui é quase como se o Lula se escondesse atrás do judiciário, se escondesse atrás do STF para fazer das suas, né? Porque não seria um mudou poder, a correlação de forças, né? É um poder compartilhado, não? Ou não? Ou é um... Eu chamaria de um condomínio entre a juristocracia e o lulopetismo. Uma coisa assim, né? Sendo que hoje, na correlação de forças do Congresso, o executivo está mais fraco, né? E Lula, veja só, Lula continua rodando com software ultrapassado, software vencido do presidencialismo de coalizão, que ele podia controlar as emendas a conta-gotas, as emendas orçamentárias a conta-gotas, e obter a essência dos parlamentares. Hoje em dia, não. Desde aquela briga do Eduardo Cunha, então presidente da Câmara, com a Dilma, quando a Dilma não conseguiu garantir que o PT livrasse o Eduardo Cunha do Conselho de Ética, né, o Eduardo Cunha falou assim, então vem cá, emendas de execução obrigatória. E essas emendas, quer dizer, elas foram avançando de maneira que hoje, até alguns economistas... Rodrigo Maia também avançou muito na época do Bolsonaro. O Rodrigo Maia também avançou. Porque isso aí era o sonho de praticamente todos os parlamentares. Porque a maioria esmagadora... Nós conhecemos a classe política brasileira. A maioria esmagadora dos nossos deputados e senadores vem para cá, para Brasília, por causa das emendas. Por causa das emendas. E olha, eu diria para vocês até o seguinte, eu não sou contra as emendas, principalmente porque existem, o Brasil já dizia o grande Hélio Beltrão, né, ministro da Desburocratização, o Brasil é um grande país pequeno, né? Então, você tem muitas cidadezinhas pequenas, né, que estão completamente fora do eixo de abrangência dos grandes projetos estruturantes e que aquelas emendas são a única maneira desses municípios sobreviverem, né? Então, eu não posso ser contra as emendas, né? E acho que quem tem legitimidade, né, para votar essas emendas é o Congresso mesmo. É o Congresso mesmo, né? A gente só não pode fazer, como seria o sonho do Paulo Guedes, ultraliberal, que é um orçamento de base zero, quer dizer, a cada ano a gente zera o jogo e diz assim, vamos ver quais são as prioridades para o próximo ano. Porque a gente sabe que tem muita receita já comprometida, né? E hoje... mais de 90%, quer dizer, quase 100%, né, do orçamento está engessado, né? O governo não pode gastar como quer. E se tratando do governo Lula, acho até uma boa ideia. O senhor acha que existe essa possibilidade de mudança estrutural? Assim, porque à medida que o tempo vai passando, cada vez mais direitos são garantidos, cada vez mais a Constituição parece obesa. Né? Eu acho que talvez o Brasil é o único país no mundo que a gente tem previsão salarial escrita na Constituição. A previsão salarial de funcionários públicos na Constituição é uma coisa... Como que isso é relevante para o texto constitucional de um país, assim, isso é além da minha capacidade de compreensão. Isso aí, veja. Quando nós tivemos o regime militar, e quando terminou o regime militar, o país se reconstitucionalizou, cada lobby... Coronel da PM, delegado de polícia, procurador, cada lobby tentou tirar sua casquinha dali, né? E tirar a casquinha que eu digo assim, vou constitucionalizar meus direitos e meus privilégios, né? De maneira que ficou uma Constituição tão grande, tão obesa, que o próprio Roberto Campos dizia, ele foi um dos constituintes, ele dizia assim, olha, isso aqui para dar certo, o PIB brasileiro tinha que ser 3 ou 4 vezes maior, né? Porque não cabe, né? Quer dizer, a Constituição não cabe no PIB, né, que a gente tem, né? Eu acho que tudo isso... E, por outro lado, também tem a frase do professor Delfim Neto,
recentemente falecido, quando ele certa vez... Ele era colunista do programa de que eu participo, lá sim, na Rádio sim. Bandeirantes. Na né? Rádio Bandeirantes, eu sei. E ele disse certa vez isso, que o setor público capturou o Tesouro Nacional. Quer dizer, na verdade, começou aí, né? Quando eles constitucionalizaram as diversas categorias, constitucionalizaram os seus direitos, colocaram na Constituição os seus direitos, eles acabaram se apropriando de toda a capacidade que o país tem de gerar dinheiro e de fazer pagamentos, né? Com certeza. Uma vez, eu vi num programa de TV um parlamentar que eu respeito muito pela sua experiência, um ex-parlamentar agora, lá do Rio, Miro Teixeira, tá? Foi deputado em várias legislaturas. Ele dizia o seguinte: quem no Brasil de hoje diz para você que é capaz de prever o que vai acontecer daqui a 15 minutos, está te enganando e está se enganando a si próprio. Por que eu estou falando isso? Porque eu sei que o caminho, a gente sabe que o caminho para a gente mudar isso, para a gente passar para uma nova etapa, é a reconstitucionalização do país, uma nova constituinte, uma nova Constituição, né? E uma Constituição que, diferentemente das outras anteriores, ela seja submetida a um referendo popular depois de redigida, né? Agora, como é que a gente vai fazer para chegar a isso? Vai ser um caminho mais longo, vai ser um caminho mais curto? Eu confesso a vocês humildemente que eu não sei. Eu só torço para que eu ainda possa ver isso no meu horizonte de vida. Eu, Cláudio Humberto. Professor, se vivemos num país onde até o passado é incerto, né? Como disse o Roberto Campos. É isso mesmo. Qual a sua previsão do nosso futuro imediato eleitoral em 2026, em 2024 e 2026? Olha, o Brasil, como você bem lembrou, no Brasil até o passado é incerto. Note uma coisa. Lá no PL, tá? No Partido Liberal, a ordem é ninguém aventar a hipótese de que Bolsonaro não poderá concorrer em 2026. Isso por quê? Porque a coisa muda tanto no Brasil que até isso é capaz, né? Quer dizer, ele ser, para usar uma palavra da moda, ele ser descondenado, não é? E poder então concorrer, né? Eu diria para você o seguinte, em termos de grandes tendências, né? Eu acredito que a direita vai continuar se fortalecendo, a direita vai continuar na posição que ela está atualmente, que é uma posição ofensiva, ela está com iniciativa, e a esquerda vai se retrair. Só não se retrai mais porque fica aí escondida debaixo, não da saia, mas da toga dos ministros do Supremo. Professor, resgatar uma fala do senhor, quando o senhor fala que a gente vive um golpe em câmera lenta, né? Esse golpe é um golpe em direção a quê? Onde é que a gente vai parar? Mas é um golpe em direção à fantasia da juristocracia sem voto, tá entendendo? Você fica pasmo com as declarações, por exemplo, de um ministro como o ministro Barroso, né? Do João Alberto Barroso, que tem o sonho de parece uma... Ele próprio falou isso numa entrevista lá atrás, há muito tempo, o sonho de uma, como é que se diz? De uma vanguarda iluminista, né? Agora, é uma vanguarda iluminista sem um voto, né? Ora, você quer disputar suas posições, você quer vender seu peixe para a sociedade, vá concorrer. Entendeu? Vá concorrer, aposente, desincompatibilize-se, sei lá eu, e entre para um partido político e vá tentar vender essa tua ideia para a sociedade brasileira. Agora, sem voto não dá. Mas isso aí, Cláudio Humberto, está ocorrendo no mundo inteiro, viu? Está ocorrendo no mundo inteiro. A esquerda, quando ela não consegue passar as suas ideias, os seus projetos, goela abaixo da sociedade, né, ela vai e recorre ao tapetão do judiciário. Isso é muito preocupante. Até recorre, mas não consegue êxito como tem conseguido aqui, né? Aqui é impressionante, porque eu me lembro de 2, 3 anos atrás, ainda no governo Bolsonaro, fizemos um levantamento na coluna e a gente chegou à conclusão de que as 14 decisões até aquele momento, né, adotadas pelo Supremo Tribunal Federal contra o governo, foram todas, ou quase todas,
ações movidas pelo Rede Sustentabilidade. Partido de um único deputado ou deputada. Quer dizer, não tem voto. Não tem voto, mas conseguiu o que queria no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, não conseguia aprovar suas demandas, suas propostas no Congresso e impunha as suas convicções através de ações do Supremo Tribunal Federal. Eu fiz essa pergunta durante uma entrevista ao ministro Gilmar Mendes. Ministro, o senhor não acha coincidência demais e tal? E ele chegou, não, isso é uma demonstração de que os advogados do Partido Rede são bons. Claro. Ou pelo menos eles têm, digamos assim, ouvidos amistosos do outro lado da mesa, né? Pois é, mas assim, tem gente que via ali já o início, assim, o surgimento dessa tentação do Supremo de exercer o poder de fato. Né? Sim. Poder na totalidade, não apenas o executivo, o legislativo. Né? Começou legislando, depois passou a tomar decisões características de poder executivo. Execução de orçamento, mandar destinar verbas novas para órgão X, órgão Y. Determinar vetar diretor da Polícia Federal. Vetar indicação. Determinar políticas públicas. Né? Tudo isso o Supremo tem feito já há vários anos e ninguém se opõe a isso. Não. Fica todo mundo assim, pianinho. Né? O ministro Flávio Dino assume, 2 semanas depois começa a dar ordem sobre combate a incêndios, etc. e tal, dispensa o governo de obedecer, de obedecer o limite... O arcabouço fiscal, o arcabouço fiscal. Tudo isso claramente a serviço do governo. E ninguém, assim, as pessoas fingem... Está legislando sobre emendas orçamentárias. Emendas também. agora. Legislando entre aspas. Tudo isso para... Descriminalização de drogas, né? Também. E tudo isso para atender a expectativa do governo, ou pelo menos enfim, ao ideário do atual governo. Né? E as pessoas fingem que não percebem isso. Né? Eles fingem, é claro, que não têm essa intenção e todo mundo finge que acredita. Né? Que país é esse? O país do fingimento, hein, professor? É o país do fingimento. Vejam só uma coisa. Se nós compararmos com a Suprema Corte Brasileira, o STF, é uma cópia carbono, ou pretende ser uma cópia carbono, da Suprema Corte dos Estados Unidos. Só que lá, por tradição... Só que lá, por tradição, predomina um hábito que, infelizmente, nós não temos aqui, justamente por causa dessa mania que a autoridade brasileira tem de se achar maior e mais importante que o próprio cargo. O hábito lá é a colegialidade. Os ministros podem nem se suportar pessoalmente, têm ideias completamente diferentes. Agora, eles se sentem obrigados a jantar, almoçar, se reunir com seus colegas periodicamente, para que se chegue a um ponto mínimo de equilíbrio. E aqui no Brasil, o que é que nós temos? É um país sustentado em liminares. É um país sustentado em liminares monocráticas. Né? Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal, que teria que ser a fonte maior da garantia da segurança jurídica, é hoje o poder que mais atenta contra ela. O senhor acha que o STF hoje é um agente desestabilizador do país? Eu acho que sim. É um poder imoderador. Se acha um poder moderador, né? Mas é um poder imoderador. Maravilha. Professor, queria agradecer sua presença. Estamos chegando aqui no limite da nossa hora, mas obrigado. Eu queria também convidar já para uma volta... Primeira de uma série. Primeira de uma série, exatamente, para ensinar o maior número de pessoas possível o que é que está acontecendo nesse país, que o negócio é difícil. Tá bom, olha, eu que quero agradecer muito ao Cláudio Humberto, meu amigo de longa data, ao Tiago, ao Rodrigo, né? E agradecer a todos os internautas que nos acompanham também. Muito obrigado. Obrigado, professor.